Ele voltou às primeiras páginas dos jornais nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro. Ele mesmo, o ministro-chefe do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Enquanto no mundo inteiro um juiz não abre a boca para comentar absolutamente nada que saia dos autos, no Brasil é justamente o contrário. Quando procurados para dar entrevistas, eles logo se prontificam. Mas, nesse caso específico do ministro Alexandre de Moraes, é bem interessante sim. Ele concedeu uma entrevista que foi publicada pelo jornal O Globo nesta quinta-feira como parte de uma celebração ou recordação do que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado, onde se acreditou que havia um golpe de Estado em andamento. O curioso é que as autoridades atuais insistem em chamar o ocorrido de tentativa de golpe que foi frustrado pelas forças de segurança. Se criou uma narrativa e vem se falando nela o tempo todo para que as massas passem a acreditar que realmente houve um golpe de Estado e que todos os envolvidos foram presos. Quem está preso até hoje são alguns frangos despenados, com todo respeito. Pessoas que tinham Bíblia na mão e que queriam apenas manifestar uma opinião. Ninguém daqueles que caminharam pacificamente rumo ao Congresso Nacional naquele dia portava uma arma de fogo ou até mesmo um estilingue ou atiradeira, como se diz no Nordeste brasileiro. Mas foram tratados como terroristas. Criou-se uma narrativa, uma imagem ilusória de um golpe de Estado com canhões nas ruas, cavalarias e um monte de soldadinhos de chumbo marchando rumo à Praça dos Três Poderes. Não aconteceu nada disso, além de uma história muito mal contada de invasores caminhando calmamente pelos corredores dos palácios invadidos e tomando água e cafezinho, dados por quem deveria fazer a linha de combate e proteção. Tudo uma fantasia que agora querem fortalecer com essa história de celebração, evento comemorativo ou de recordação do que aconteceu e coisa e tal. Nem sabemos ao certo como chamar isso. Montaram até um cronograma de acontecimentos para esse tal evento do dia 8 de janeiro. O futuro ministro do STF, Flávio Dino, vai ficar no cargo de ministro da Justiça até essa data e se desligar depois dos eventos. E o pior é que o governo acha mesmo que, com a repetição das narrativas em relação a esse episódio do dia 8 de janeiro, muita gente vai acreditar mesmo que o golpe realmente existiu. Não aconteceu nada. A verdade é que foi um evento menor até do que os que já aconteceram na Esplanada e que realmente pareciam atos terroristas, aqueles sim, como o do movimento do Sem Terra dentro do Congresso Nacional, quebrando tudo. E o dia em que ocorreram as invasões dos Ministérios da Agricultura e do Itamaraty em governos anteriores e que não receberam esse tipo de atenção, de tratamento, mesmo os invasores colocando fogo em tudo. Quem se lembra disso? Bobagem. Mas voltando à questão do ministro Alexandre de Moraes, se houve mesmo o planejamento para assassiná-lo, aí sim é grave, é muito grave. Ninguém tem o direito e jamais pode atentar contra a vida de ninguém. Isso não. Veja um trecho que está circulando pelas mídias sociais, onde o ministro fala calmamente sobre o que seria o atentado planejado contra a vida dele. Veja. Tinham 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo
ocupado, houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Mas um homicídio, isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Bom, esse vídeo está bombando. E isso é muito sério mesmo. Mas veja que o próprio ministro desfaz a importância do fato ao dizer que não ocorreu, então está tudo bem. E o que significa isso? Que não houve crime. Se não houve nada de fato, então, pelo que ficou claro na fala dele, não há razão para dar continuidade ao imaginário. Tipo, o que poderia ser se tivesse acontecido? Como estaríamos hoje se o plano vingasse e coisa e tal? Não. Não houve nada mais que uma conversa simples, como ele mesmo disse, de quem não tinha coragem para fazer o que estava falando. São emoções e desejos expressados no calor de uma discussão, de uma inconformidade, apenas isso. E o ministro sabe disso também. Não há razão para continuar com investigações e tentativas de punições para quem não chegou às vias de fato.